Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de desafio e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando basicamente sobre conteúdo. Como que a gente vai produzir esses conteúdos e vai estar falando sobre headlines também e como que a gente vai fazer isso bem alinhado, beleza? Então bora lá. Bom, a primeira parte que a gente vai ver aqui é basicamente entender os termos que a gente usa, né, dentro da produção de conteúdos, como que a gente vai fazer headlines atrativas, o processo para produzir cada tipo de conteúdo, raiz, Nutella, os processos para armazenar. Eu vou focar mais na parte técnica aqui e não nas outras coisas que são mais simples, beleza? Então, bora lá. Formato de conteúdo, headlines. Beleza, aqui tem alguns arquivos sobre headlines, né, que eu não vou estar falando agora, mas vamos falar sobre headlines. Então, tem um método pack para você criar essas headlines. E como é que a gente vai criar essas headlines, beleza? A gente vai se definir em três fatores principais. A palavra mágica, o que é palavra mágica? Eu vou explicar. Especificidade, o gatilho da especificidade e o gatilho também da curiosidade que a gente vai usar bastante nessas headlines para prender a atenção das pessoas nos nossos conteúdos e anúncios também. Beleza? Então, o que são as palavras mágicas? É o objeto de maior desejo da sua audiência. Então, o que é? É o coração da Roma. Se sua Roma te ensina a faturar 100 mil reais por mês, sei lá, vendendo microfones, vai ser microfone, 100 mil reais por mês. Essa vai ser duas palavras mágicas que você vai ter na sua Roma, por exemplo. Entende? E a busca de maior audiência. Então, a maior busca da sua audiência. Então, isso vai estar relacionado às suas palavras mágicas, beleza? Então, vamos por exemplo. Roma, como se tornar fluente no inglês. Então, as suas palavras mágicas vão ser fluência, inglês e fluente, beleza? Especificidade. Essa é a forma mais rápida de você aprender algo. E eu estou colocando aqui. Então, se você não está vendendo, é porque você nunca fez isso. Assista esse vídeo antes de contratar alguém. Então, posso usar esses tipos de palavras aqui para estar gerando essa especificidade, beleza? Bora voltar aqui. Pera aí, acho que agora os slides deram uma bugada aqui. Deixa eu voltar um pouco. Beleza, a gente parou aqui basicamente no gatilho da curiosidade, né? A gente falou sobre a especificidade aqui, né? Como você vai ser mais específico nos seus conteúdos ali e deixar isso mais atrativo, beleza? E a outra coisa aqui é sobre a curiosidade. Então, quais são as palavras que eu posso usar que vão gerar curiosidade? Por exemplo, assim, isso, entenda, veja. É assim que você vai faturar 100 mil reais por mês. É assim que você vai se tornar fluente. Entendeu? Descubra como, faça isso, o segredo revelado. Então você vai estar utilizando essas palavrinhas aqui para você gerar mais curiosidade. E também você vai deixar claro, explicar o porquê, deixar claro que o vídeo vai explicar o porquê gerado na cabeça dos seus seguidores. Então vai gerar essa curiosidade e você tem que explicar. E depois disso você vai, primeiro passo para você criar essas headlines é você escolher o tema, depois escrever a primeira linha da headline e depois escrever com o método PEC, beleza? Então, por exemplo, erro fatal de iniciantes. Aí, erro fatal de iniciantes na resina. Então, eu coloquei mais especificidade aqui, ó, na resina. Quanto mais específico, mais atrativo. E agora a headline com o método PEC. Erro de iniciantes nas joias de resina é fatal. Esse erro de iniciantes nas joias de resinas é fatal. Então, tá vendo como ficou muito mais atrativo essa headline? Se eu falo isso aqui no vídeo e falo isso aqui no vídeo, qual que será que vídeo que você vai ficar por mais tempo? Então, isso é um pouco. Tema, fluência no inglês. Primeiro tipo de headline, o melhor jeito de aprender inglês. A segunda, você vai se tornar fluente no inglês depois que fizer isso. Então, a pessoa, o que eu tenho que fazer? Pô, eu quero me tornar fluente. E o que eu tenho que fazer, cara? Então, isso gera curiosidade. Por exemplo, o bebê acorda de hora em hora à noite. Aí a primeira... Se seu bebê não vai mais acordar... Seu bebê não vai mais acordar de hora em hora na noite. Aí você emenda para o conteúdo. Agora, outro tipo.
que é com o método PEC. Depois que você descobrir isso, o seu bebê nunca mais vai acordar de hora em hora durante a noite. Então, qual que gera mais curiosidade aqui? Qual que está mais específico aqui? Entendeu? E qual que está usando aqui as palavras mágicas também? Então, essa aqui é uma headline muito mais poderosa. E é isso que você tem que ter em mente na hora que você está produzindo essas headlines, beleza? E quais são os processos? Esse aqui é um processo, né? Para você produzir conteúdos raízes. Aí bugou de novo aqui o negócio do slide, perfeito. Etapas, bora lá. Como a gente vai ter ideia dos temas de produzir os conteúdos raízes aqui também? Vamos falar sobre isso, beleza? Então, como é que a gente vai ter ideia sobre isso, Venâncio? Bora lá, primeiro passo. Informações do avatar. Eu preciso saber as dores, desejos, objeções, crenças limitantes e medos. E a partir disso aqui eu vou criar os meus conteúdos, porque eu preciso que o conteúdo esteja alinhado com as dores, desejos e objeções para aumentar o nível de consciência do avatar e também gerar consciência sobre o produto e também gerar conexão com ele, porque eu estou falando sobre as dores dele, os desejos dele. Então, é um conteúdo realmente que você consegue educar o seu avatar e fazer ele ser muito alinhado com o conteúdo, beleza? Então, bora lá. Avatar. Músicos e donos de casas de show. Qual que é o desejo? Esgotar ingressos antecipados. Bora lá. A dor. Não saber vender ingressos em reservas online. A objeção. Passou, rapaz. Bugou. Objeção. Não compensa vender ingresso online porque a taxa cobrada é muito alta. Bora lá. Outro desejo. Desejo aqui. Esgotar ingressos antecipados. Crença limitante. Não passou o negócio, cara. É difícil aqui. Avatar. Tananã, medo. Crença limitante. O público não compra antecipado, só compra na última hora. Medo. Fazer um evento e não obter público. Então, bora lá. Como é que eu vou gerar esses 5 temas aqui relacionados a selecionar a categoria de desejos e listar pelo menos 5 temas? Então, você vai pegar lá os desejos que você selecionou, que você escreveu lá no seu avatar. E aí, o que você vai fazer depois é basicamente pegar e colocar aqui os temas relacionados ao desejo, relacionado à dor. E pode ser o desejo também. Depois, 5 temas relacionados ao desejo. Não saber vender ingressos online. Fazer um evento. Tanana. Então, esse vai ser o tema das suas lives, sacou? E assim por diante, você vai fazer as outras partes. E você vai listar pelo menos 25 no total. E aí você vai ter, cara, uma base de conteúdo muito boa para produzir os seus conteúdos que vão estar alinhados, sacou? Definir as linhas editoriais. Linhas editoriais vai ser basicamente um formato que você vai gravar o seu conteúdo. E existem vários formatos para você gravar o conteúdo. Por exemplo, o formato de aula. Então você pode gravar ali no formato de aula também os seus conteúdos, sacou? Como que você vai fazer esse formato de aula? Exemplo. Live mão na massa. Você vai mostrar ali na prática como que a pessoa vai fazer isso. Outro formato, perguntas e respostas, você pode fazer também. Você vai tirando dúvidas da sua audiência. Exemplo, o Érico Rocha faz o 747. Formato de entrevista. Esse aqui eu acho um ótimo, porque aumenta muito o nível de consciência. Você pode fazer nas lives de aquecimento também. Você vai entrevistar basicamente seus alunos. O que é outra coisa aqui? Exemplo, podcast, faixa marrom e faixa preta. Essa é outra coisa. Esse é outro formato que você pode estar utilizando aí. Entrevistando seus alunos e criar um podcast entrevistando eles. Formato de entrevista, né? Que eu já havia falado. E tem um podcast 6 em 7 aqui, que é outro exemplo. Tem o formato de consultoria. Dá uma consultoria para sua audiência e você grava isso, transforma isso em conteúdo, sacou? A mesa faixa preta aqui, que eles dão basicamente um conselho, entra na estratégia ali, basicamente da audiência e ajudam eles. Que é parecido com o 747. Então, um tema pode ser aplicado em várias linhas editoriais. Você pode pegar um tema daquele e aplicar. Exemplo, fazer aulas sobre como vender ingressos online. Evento de perguntas e respostas. Fazer uma sessão de perguntas e respostas apenas com dúvidas sobre como vender ingressos online. Entrevistas, e ao mesmo se aplica a todos os outros, sacou? E como você vai criar essas estruturas de roteiro? As estruturas de roteiro vão ser divididas em 4 partes. E qual que vão ser essas 4 partes? Primeiro a introdução, depois uma breve apresentação, né? Então, basicamente, como você vai fazer esse conteúdo raiz? Aqui eu estou falando sobre conteúdo raiz, beleza? Não é sobre conteúdo Nutella, né? Então, você vai basicamente criar uma saudação ali, né? Colocar o nome do episódio, uma saudação, o benefício que ela vai ter
assistindo essa aula, você vai falar quem você é, o tema do episódio, beleza? E depois você vai jogar o contexto. Vai explicar o que é o tema, explique o que não é o tema. Então, o que é, o que as pessoas confundem que significa isso, qual que é a diferença entre X e Y, depois quais X que existem sobre esse tema. E aí você vai dar contexto. O que é, por exemplo, um exemplo prático aqui, ó, prático. O que é vender ingressos online? O que as pessoas confundem? As pessoas confundem o que significa vender ingressos online. Qual a diferença entre vender ingressos online e divulgar eventos online? Então, por exemplo, isso é outra coisa. Benefícios. Você vai colocar benefícios no seu conteúdo. Explique por que esse tema é uma oportunidade para as pessoas. Dê de 1 a 3 exemplos de pessoas semelhantes ao avatar que tiveram resultados com esse tema, que é basicamente seus alunos, pode ser. E descreva e responda 1 a 3 objeções que seu avatar tem quando escuta sobre esse tema. Assim você vai estar aumentando o nível de consciência do avatar e quebrando as objeções também nesses conteúdos. Beleza? Aqui estão alguns exemplos que você pode seguir nessa linha editorial. Então, por exemplo, por que investir tempo e dinheiro em vender ingresso online? Qual é o melhor benefício? Aqui está falando sobre benefício. 4 parte. Como? Explique um jeito errado de se executar esse tema. Explique um jeito certo de se executar esse tema. E depois escreva um pequeno passo a passo que a pessoa pode aplicar imediatamente para aproveitar esse tema. Beleza? Então, aqui está como fazer. O que as pessoas erram nisso, e aí vai seguindo toda a linha editorial aqui de conteúdo, beleza? Não sei se vai estar tampando um pouco, né? Por causa da minha câmera, mas enfim. Ó, aqui continua. Ela vai pro como, e ela já vai passando um conteúdo um pouco mais técnico aqui, depois de ter falado os benefícios, porque isso aqui gera retenção nas pessoas, né? Elas querem saber os benefícios que ela vai ter com aquele conteúdo. E uns exemplos complementares aqui, você pode usar elementos complementares ao longo do seu conteúdo para intensificar os gatilhos mentais ou quebra de objeções. Como estava falando ali anteriormente, você pode quebrar objeções durante esse conteúdo aqui também. E você pode fazer também estudos de caso, que é outro exemplo de histórias. Então, você pode colocar várias coisas complementares aqui, usar analogias. Então, dá para fazer bastante coisa nesse tipo de conteúdo, beleza? Aí você vai... Esse aqui é sobre armazenamento, acho que não faz tanto sentido. Então, bora lá ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui tem sobre conteúdo Nutella. Aqui tem um pouco sobre headlines, né? Onde é que você vai colocar cada passo a passo da headline. Armazenamento. Criativos básicos. Exemplo de criativos. Eu acho que isso aqui não faz tanto sentido. Beleza, equipamentos, transmissões. Edição, produção de caso. Exemplos. Basicamente eu acho que é isso, né? Que eu tinha para falar. E é muito interessante falar sobre as headlines ali, né? Que seguindo o método PEC de especificidade, curiosidade e usar as palavras mágicas que você utiliza aí. Aí você vai estar conseguindo criar uma headline e gerar muito mais aderência aos seus conteúdos, beleza? Então, tamo junto. Esse foi o vídeo aí, mais um vídeo que vai sair hoje. E tamo junto.